Seja bem-vindo ao curso da Campanha da Fraternidade 2026, um curso introdutório para que nós possamos nos integrar, saber do que vamos falar na Campanha da Fraternidade, que vem com esse tema todo especial. Vocês acompanham aqui na tela: Fraternidade e Moradia, e o lema Ele Veio Morar Entre Nós. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Obrigado pela sua inscrição, por estar acompanhando o curso nesta plataforma. Todos nós, da Escola de Formação Bom Pastor, da Diocese de Grajaú, nos alegramos com a sua presença. Então agradecemos a Deus e iniciamos este curso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A campanha da Fraternidade, então 2026, já olhamos aqui um pouquinho da identidade visual desta campanha, de como que essa campanha ela se apresenta visualmente para cada um de nós. Então vamos entender, caminhar juntos para compreender um pouco sobre esta campanha. Uma missão anual da Igreja no Brasil. A campanha da Fraternidade, ela é uma expressão viva da missão evangelizadora na Igreja. Ela é realizada todos os anos durante o tempo litúrgico da Quaresma. Então, a gente diz, né, uma campanha quaresmal. A campanha da Fraternidade, ela não está para substituir a Quaresma. Na verdade, a campanha da Fraternidade está para nos incentivar, dentro do período quaresmal, daquilo que a Igreja já nos pede na Quaresma, vivenciar de maneira unida o Brasil inteiro em uma intenção. Então, a campanha da Fraternidade, ela nos oferece uma intenção. Esta intenção que a Igreja do Brasil inteira vai olhar, vai refletir sobre a luz da Palavra de Deus e vai se propor a uma conversão prática de acordo com a temática daquele ano. É um convite à escuta da Palavra de Deus que ilumina a realidade e convoca a conversão do coração, e uma ação transformadora em favor dos irmãos e irmãs mais vulneráveis. A falta de teto digno não é apenas uma carência material, mas uma expressão concreta da exclusão social que nega a dignidade de filhos e filhas de Deus. Isso aqui já vem desde o texto base, nos oferecendo essa visão, essa ideia, essa verdade de que o teto não é somente um bem material. Ter uma casa é a expressão de dignidade, uma necessidade básica. Vamos avançando, né? Então, mais uma vez, coloco aqui para vocês o cartaz da campanha, a identidade visual da campanha, que esse ano eu confesso gostei bastante, gostei muito do cartaz, das cores, de como que as formas estão colocadas. E a gente tem alguns elementos na tela. Primeira coisa que nos chama a atenção é essa imagem que está em primeiro plano, que é um morador de rua num banco de praça. Uma imagem que nós já conhecemos, uma imagem que o Papa Francisco ganhou, um artista fez e entregou a ele, e é uma escultura que representa Jesus nos marginalizados. Se nós percebermos com carinho, lá nos pés da pessoa que está no banco, tem as chagas. Isso nos faz reconhecer que aquele que está ali nos bancos, sem um teto, sem um lugar para dormir, é na verdade o Cristo. Os pés chagados revelam essa identidade e nos convida a sentar ao seu lado e refletir esta pergunta: onde mora o Cristo? Onde mora o Cristo? Em qual lugar nós vamos encontrar o Cristo? Nas grandes casas, confortáveis, nos lugares mais aconchegantes, ou Cristo também mora onde não tem onde morar? Parece contraditório. Mas onde o Cristo habita? E aí essa é a pergunta que vai motivar esta campanha. A gente tem ao fundo as silhuetas da cidade, em tons terrosos, marrom, laranja, que evocam contrastes urbanos e a realidade de incontáveis pessoas sem moradia digna. A casa, que deveria ser um lugar de vida, de afeto, de dignidade, para muitos permanece um direito negado. Esse direito tão importante, tão necessário, que muitas vezes se torna um bem inacessível para a maioria das pessoas.
A igreja, com a cruz, sinaliza a missão do povo de Deus, ser um sinal de acolhimento, de presença e compromisso concreto aos que mais sofrem. Esta é a oração da campanha da Fraternidade 2026. Deus nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho, para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. É importante rezarmos a oração nos encontros, nos momentos celebrativos, nas missas, todos os momentos que nos reunirmos durante esse período da Quaresma, rezar a oração da campanha da fraternidade que nos motiva a essa conversão. O hino da campanha, não consigo colocar ele aqui para vocês, mas ele está disponível, a gente vai disponibilizar ele nos materiais aqui do curso, os links certinho, as cifras, mas separei esse trechinho aqui. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão, na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se faz moradia no presépio da simplicidade e vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Um hino que vai nos ajudar a refletir e a pensar esse tema tão importante, tão necessário. Qual que é o objetivo desta campanha? Qual que é o objetivo geral? O que vai nos impulsionar, nos fazer pensar? Promover, a partir da boa nova do reino de Deus e em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna, como prioridade e direito, junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população. Então, pensa bem. Claro que é um tema social, é algo de muita importância na sociedade, mas nós somos igreja. Então, promover a partir do evangelho do reino de Deus, a partir da boa nova do reino de Deus, em espírito de conversão quaresmal, moradia digna como prioridade de direito. Então, nós não somos um sindicato, nós não somos um grupo somente de ação social, nós somos igreja. E como igreja, a partir do evangelho, olhamos a realidade e percebemos. Há irmãos sofrendo, há irmãos que precisam ser olhados com mais carinho por todos nós, pela igreja e pela sociedade. Os objetivos específicos que vão nos ajudar a pensar a campanha de maneira mais concreta, analisar a realidade da moradia precária, muitas vezes admitida como normal, a qual culpabiliza os pobres e a segregação e segrega milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, a gente diz assim, as pessoas não têm casa porque não querem trabalhar, a pessoa não tem casa porque não quer comprar, não quer se sacrificar. Nem sempre é assim. Identificar omissões do poder público e da sociedade civil frente à universalização dos direitos e à moradia e à cidade. Conscientizar a partir da palavra de Deus e do ensino social da igreja sobre a necessidade sagrada de teto, terra e trabalho para todos. Corrigir a compreensão da moradia como mercadoria, objeto de especulação ou mérito individual. Fortalecer a presença eclesial e o compromisso sociotransformador junto aos mais pobres, caminhando com os movimentos e organizações populares que promovem moradia. Empenhar-se para efetivar leis e viabilizar políticas públicas de moradia em todas as esferas sociais e políticas. Esses são os objetivos geral e específicos da campanha da Fraternidade 2026. Vamos olhar então um pouquinho para a história, entender um pouquinho como que nasce essa dificuldade, essa carência. Uma história de solidariedade. Na verdade, a gente pensar como que nasce a partir da carência, do sofrimento, a ideia de uma campanha da Fraternidade Nacional. Em 62, a campanha da Fraternidade nasceu em Nísia, Floresta, Rio Grande do Norte, na Quaresma de 62, por iniciativa de Dom Eugênio. A propósito inicial,
Nasceu como uma atividade, como arrecadação financeira para promover fraternidade cristã e sustentar ações da Caritas brasileira junto aos mais necessitados. E se tornou um foco permanente. Desde a sua origem, a fraternidade é o foco permanente. O tema atual aborda uma situação concreta onde a fraternidade precisa ser resgatada e a conversão se faz necessária. A expansão para um clamor nacional. Então, em 63, a campanha se expandiu para mais 16 dioceses nordestinas. No mesmo ano, os bispos do Brasil reunidos em Roma para o Concílio Vaticano II, decidiram promovê-la em âmbito nacional. E aí, campanha da Fraternidade, Rio de Janeiro, aí há as instruções para iniciar a campanha da Fraternidade. Os 3 pilares de ação: comunhão, conversão e partilha. Uma comunhão na busca de construir uma verdadeira fraternidade para todos, a conversão na tentativa de deixar-se transformar pelo Evangelho, modificando critérios, valores e modelos de vida, e a partilha, como realização parcial, imperfeita, mas já buscando essa realidade do reino de Deus para a qual nos aponta a Páscoa de Cristo. A campanha da fraternidade é uma das principais ações evangelizadoras no Brasil e um eloquente testemunho da necessidade, da necessária e desejada pastoral de conjunto. É uma tentativa de unir todos os esforços pastorais em uma ação que vai soar numa só voz para o Brasil. Mais do que uma coleta, é uma convocação. Na campanha da fraternidade propõe também uma coleta, uma doação que fazemos em conjunto. E essa coleta, ela não é só puramente arrecadar dinheiro, mas é um gesto concreto da nossa solidariedade, a demonstração de que a nossa conversão, de fato, ela vem acontecendo e acontece, e que cada campanha nos ajuda um pouco mais. Ao longo da sua história, a natureza da campanha da fraternidade foi se tornando cada vez mais clara. Seu objetivo vai muito mais além do que arrecadar fundos. A campanha da fraternidade é uma iniciativa de formação de consciência e de participação apostólica e social. O tempo da Quaresma é a ocasião propícia para este chamado intenso à conversão pessoal, comunitária e social, através da atenta escuta da palavra de Deus. Abrir os nossos corações para que Deus possa nos transformar, esse espírito da Quaresma, e aguardar a Páscoa do Cristo que nos salva. O nosso itinerário, tanto aqui no curso como é o itinerário da campanha da fraternidade, é a metodologia da CNBB, é a metodologia do texto base. Para aprofundar o tema e o texto base da campanha da fraternidade, utilizamos um método já consagrado da tradição pastoral da Igreja, nascido na ação católica e consagrado por São João 23. Ver, julgar e agir. Ver, iluminar e agir. Olhar para a realidade, para o tema, iluminar essa realidade com a palavra de Deus, com o que ensina a Igreja, com esse magistério, e a ação. Propor iniciativas, caminhos concretos, compromisso que o povo vai fazer pessoalmente, comunitariamente, como igreja, a partir daquilo que nós trabalharmos na campanha. A pergunta que nasce da fraternidade. É bom que todos nós nos perguntemos: por que estão sem casa esses nossos irmãos? Não têm um teto por quê? Papa Francisco perguntou-se, perguntou à igreja, e nós devemos nos perguntar: por que essas pessoas estão sem casa? Por que essas pessoas estão sem teto? A pergunta por um teto digno nasce da fraternidade. Só nos incomoda que alguém esteja privado de uma moradia digna se reconhecemos nele um irmão, uma irmã. É este laço de solidariedade concreta que a campanha da fraternidade quer fortalecer. Este é o ponto de partida. A campanha da Fraternidade 2026 nos convida a não esgotar o tema, mas iniciar um processo de leitura, meditação, reflexão, oração e ação. É um chamado para fixar o olhar no Senhor, mas com os pés na história, reconhecendo o sofrimento que nos rodeia e o lugar preferencial que os pobres ocupam no coração de Deus e da Igreja.
Então essa é só a aula inicial para a gente olhar para a campanha da fraternidade e ver os objetivos. A partir da próxima aula a gente começa no passo do ver. Então na próxima aula vamos olhar para a realidade, essa realidade em que nos apresenta a campanha de tantas pessoas sem casa e aquelas que têm um lar, que têm um teto, mas que não ainda apresenta a dignidade necessária. Então vamos juntos, esse curso inteiro é para você, é para todos nós que somos igreja, então vamos fazer um bom percurso juntos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.